É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um Pod Letras especial, né? Dos episódios gravados de final de 2023, comecinho de 2024. Mas a nossa plateia tá aqui, né, Will? Como é que eles estão? Sem parar, o tempo todo. Do começo ao fim do ano, palmas incessantes. Então você que está assistindo aí, clima de Natal, né? Já teve a ceia e tudo gostosinho. Então você está aí já na ressaca assim do Natal. Já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, que é muito importante, sempre repetindo isso o ano inteiro, e não é do fim do ano que a gente vai deixar de lembrá-los dessa tarefa importante, até porque não custa nada para vocês e para a gente é muito importante. A gente tem o site, que é o podletras.com.br, lá tem a agenda do ano todo, inclusive daqui uns dias já vai ter a agenda de janeiro também, tem informações sobre cada um de nós, tem os links das plataformas de áudio, vai lá no Spotify, segue a gente, mais de 170 episódios atualizados semanalmente, a gente transmite normalmente simultaneamente na Twitch TV e no Facebook, não é o caso de hoje, porque está sendo um episódio gravado de fim de ano, um especial, mas acompanha a gente por todas as redes sociais, @podletras em todas elas, e mesmo fim de ano, ainda mais especial, é um momento para você fazer aquele Pix, todo mundo exaltando a chegada do Salvador no fim do ano, que é o 13º, então aproveita, faça um Pix aí, de qualquer valor para a gente, ou pelo e-mail apoiepodletras@gmail.com. Muito bom. Eu quero lembrar para vocês que essa live, no caso, esta gravação de hoje, né, está sendo patrocinada pelo Clube do Leitor. Vocês podem seguir eles lá no Instagram, Clube do Leitor BR. É uma iniciativa da professora Neila Bruno, né, que tem o objetivo de tornar os leitores mais atuantes, mais participantes, aproximando os leitores dos autores. Então, eles fazem lives com os autores, eles fazem ciclos de leitura, roda de debate, muita atividade bacana. A professora Neila organiza coletâneas também. Então, sigam eles lá, Clube do Leitor BR no Instagram. É de graça, tem muita coisa legal e você não vai se arrepender. Tá? Lembrando para você que a essa altura do campeonato já vai ter passado o evento lá do lançamento do livro do Daniel, mas o livro, que agora o Will vai exibir para nós, continua à venda no site do Mercado Livre. Você pode entrar lá, mercadolivre.com.br. Você vai adquirir o seu Canção das Adagas lá. Últimos exemplares. Últimos exemplares. O link está na descrição desse vídeo. Se você está nos ouvindo, é só entrar no Mercado Livre e digitar lá Canção das Adagas e você vai comprar o livro do Daniel, que é um lançamento do Pod Letras. Daniel, que foi o vencedor da coletânea, que também continua disponível lá no site do Mercado Livre. O link também está aqui na descrição. Basta você clicar, você vai direto para lá. Ou, mais uma vez, se você está nos ouvindo, www.mercadolivre.com.br. Você pode entrar lá, digitar Pod Letras e vai adquirir o seu livro. Lembrando que essa coletânea foi organizada por nós, né? 10 pessoas foram selecionadas. Unidos aos contos desses 10 entraram os contos meus, do Will, da Débora Gimenez e do Marlos Quintanilha, além do nosso convidado de honra, César Bravo. Então vai lá, adquira o seu, não perca essa oportunidade. Lembrando aquele macete, né, Will? Dependendo da quantidade, 3 ou 4 livros, dependendo onde a pessoa mora, o frete ou fica de graça ou fica bem pequenininho. Então, se tem uma galera querendo, já junta, compra todo mundo junto, o frete sai na faixa. E daqui a um pouco mais de 2 meses, se prepare que vai sair o novo edital da próxima coletânea. Então, já aproveita essa Quiçá pausa, antes, hein, Will? Quiçá antes de essa 2 pausa meses. de fim de ano aí, já vai preparando o seu texto, tem que dar tempo de você terminar o texto, mandar para alguém, uma leitura crítica, uma revisão, que é para chegar mais redondo, para ter mais chances, porque a concorrência, eu tenho a impressão que desse ano vai ser maior ainda, certo? Ainda maior. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje para essa live não, esse episódio especial desse fim de ano. Estamos aqui com Ailton Aireza. Tudo bem com você, Aireza? Tudo bem, tudo beleza, com certeza. É isso aí. Muito bom. Ô Aireza, a gente está ensaiando essa participação tua aqui já faz tempo, né?
A gente já vem conversando Ah, desde do ano passado já. Mas o pois Aireza, ele é, é... e Pode falar. pode falar. Então, o Aireza é Pois um cara é, muito... Acho que a gente tá com um lagzinho, hein, Will? Não, vocês estão falando em é, cima do outro só, não tá? É que um deixa para um que deixa para o outro. Mas Fala, primeiro, Aireza. é, Irei me calar. Manda ver. não, na verdade, assim, acredito que você fosse dizer que a gente tem tentado participar do programa, mas em decorrência de algumas situações, termina a gente adiando, né? E, e assim, eu ansioso, na verdade, para estar com vocês, e às vezes a gente sugerindo até que eu possa participar para suprir, na verdade, essa ausência, essa lacuna que eu sei que provoca dentro do meu próprio coração, porque a vontade maior é minha de participar com vocês, né? Mas, enfim, existe uma fada aí que está desencantando, botando a Bahia de condão para a gente poder estar junto e fazer esse especial, né? E aí veio a calhar especial, né? Quero agradecer Exatamente. antecipadamente a bondade de vocês e a paciência e, sobretudo, a aceitação da minha figura como apoio, às vezes, que eu para dar para vocês. é isso aí. Tudo tem Exatamente. seu tempo. Claro. Não, o que eu ia falar, inclusive, é que a gente já vem ensaiando essa participação do Aireza há algum tempo, mas ele sempre muito generoso, muito prestativo. Ele tem indicado algumas pessoas que participaram aqui conosco e ele sempre fala assim, não, passa essa pessoa na frente, depois a gente marca a minha. Então, eu que agradeço também a algumas pessoas que ele tem indicado, que tem participado, gente muito bacana, sempre uma galera muito boa, né? Muito legal, mas o momento chegou, né? A gente não podia também deixar passar essa oportunidade, afinal, o Aireza, ele tem um vasto currículo, uma vasta história. Ele atua em vários campos, a gente vai falar bastante sobre essas coisas hoje. Mas antes de mais nada, o Aireza, eu queria saber da onde que veio esse nome, Aireza. O que que significa? Da onde que surgiu isso? Pois é, essa é a primeira questão que sempre as pessoas, quando estão conversando comigo, assim, a procurar alguma relação com a minha história pessoal, essa pergunta surge. Aí já falaram no passado que era por conta de eu ser casado com Teresa, né? Aí ficaria aí com Teresa. E depois entrei no segundo casamento com outra Teresa. Aí, assim, como eu sou uma figura assim, que acredito nas coisas divinas e celestiais, e achei que Deus mandou uma outra Teresa, né? Que na verdade essa não é a mãe dos meus filhos, mas é uma figura muito especial na minha vida. E aí as pessoas atribuíram, na verdade, assim, as novas pessoas passaram a me conhecer ligadas a essa Teresa, Teresa Cristina, começaram a pensar a mesma coisa, que seria Ailton e Teresa. A gente vai deixando para lá porque isso fortalece um pouco a relação de amor e essas coisas mais. Mas, na verdade, se você pega o Ailton Ferreira Santos e você faz uma leitura, né, fragmenta do nome, aí você tem de cada do meu nome próprio, a Ireza. E tem toda uma questão de história também, com essa questão do misticismo indiano e tudo mais, tal. Por aí. Muito interessante. E da onde veio a sua curiosidade pela filosofia, que é uma das suas formações, né? Desde, a gente fala assim, desde a tenra infância, né? O meu pai, ele já fazia reuniões em casa e responsabilizava cada filho, né? Ainda na infância, depois na adolescência, para que ele pesquisasse temas, né? As reuniões eram sempre domingo à tarde, e encarregava cada um uma semana para que apresentasse tematicamente aquilo que fosse pertinente à reunião. E a abordagem se fazia também, às vezes, de forma cênica. Essa pesquisa, na verdade, me levou aos caminhos muito mais voltados para o estudo filosófico, né? Então, até por conta da minha introdução em algumas áreas também, eu comecei a me interessar muito mais por isso.
ainda bem antes de pensar em fazer curso, né, as pessoas já diziam assim, você é muito filósofo, fala muita coisa, porque eu buscava tentar apurar a linguagem em função desse treinamento em família mesmo, né? E assim, me destaquei um pouco mais pelo meu próprio interesse. E aí fui Sim. tocando isso aí, faz parte dessa coisa, e até como profissional de educação também trabalhei em sala de aula com filosofia também. E isso me ajudou, na verdade, a montar peças de teatro nessa área, né? Puxando para a questão mais dos gregos, trazendo temas, inclusive, Platão. Muito, muito legal, muito bacana. Ô, Elisa, mas assim, a pergunta que não quer calar, a pergunta principal que eu quero te fazer há muito tempo, mas eu nunca te fiz essa pergunta, porque eu fiquei guardando para quando a gente fosse fazer o nosso bate-papo. Eu quero saber da onde que você conhece toda a classe artística aí da Bahia, que você conhece todo mundo, de pintor, a cantor, a escritor, a desenhista, a ilustrador, da onde que você tem essas, que você conseguiu essas raízes, essas ramificações que você conhece todo mundo. Porque se você é um artista na Bahia, você pode até não saber quem é o Aireza, mas ele sabe quem é você, ele te conhece e ele fala de você como se fosse teu amigo. E de muitos ele é amigo. Como, cara, que você conseguiu esse envolvimento tão bacana, tão grande, assim, esse trânsito entre a galera das artes na Bahia? A priori, deixa eu pegar a sua penúltima frase aí, que a Ireza pode não ser conhecido, mas a Ireza conhece muita gente. Os meus alunos, eles sempre me questionam, ainda me questionam, e você viu há poucos instantes a dificuldade para mexer com a tecnologia. Eu sempre atribuí isso a outras pessoas para fazer por mim. Eu estava muito mais preocupado em produzir as coisas para os outros do que propriamente eu me preparar em termos disso. E aí eles diziam assim, ô professor, por que é que você não tem coisas na rede social? A minha preocupação era tão grande em relação a preparar as pessoas, cuidar das coisas e tal, que eu nunca me interessei muito em divulgar o meu nome. E nessas andanças, né, desde sempre, a gente veio conhecendo as pessoas. E aí, o que é que ocorre? Essa citação que você fez de que eu pedia para botar alguém no programa para depois tal, são relações que vão sendo criadas e que eu não vou ocupando esses espaços a princípio, porque eu acho que a gente tem que carregar essa carroça cheia da boa mercadoria e também dirigir um jato, se for necessário. Então, todo mundo tem que entrar nessa coisa. Então, eu penso que o caminho da cultura, o caminho da arte, ele deve ser uma cooperativa, né? Sim. E assim, comecei, na verdade, em agência de publicidade. Eu até hoje há um tio meu que, quando eu trabalhava fazendo cartazes para supermercados, também para os normal de ceia e tal, ele disse, você tem que ser aproveitado. E ele, como era marceneiro e trabalhava para muita gente da alta sociedade, e ele me levou para ser desenhista de armário, de projetista. E ele disse, mas você não vai ficar nisso, eu vou levar você para um amigo meu, que é Esmeraldo Neto, e Guilherme Ramos, que era um dono do Estúdio P, uma agência de publicidade. E aí eu comecei a me infiltrar foi nessa época que eu bati com o Gil, que era amigo de etc e tal, e aí eu fui me estimulando um pouco a me colocar na área das artes, né, e tentando também introduzir dentro da minha vida a participação de outras pessoas. Então, levei alguns anos em agência de publicidade, conhecendo algumas dessas pessoas em campanhas e etc e tal, e depois eu adentrei ao mundo da produção cultural também, e quando fui para a universidade fazer o curso de letras, aí a coisa foi se ramificando, porque eu elaborava projetos para a Pró-Reitoria de Extensão, como desses. Nós criamos alguns projetos, alguns grupos, né? Fui coordenador da Feira de Belas Artes, e nisso tudo a gente, inclusive, convidava artistas para participarem desses eventos todos, além de eventos com a Secretaria de Educação e tal.
Então, eu também, nos cursos de teatro, pelo qual passei, eu fui coordenador do curso de arte, inclusive, já tinha habilitação básica em arte, preparei muita gente no sentido de ir para a universidade, e essas atividades ficaram, né? Por exemplo, eu tenho uma relação próxima com Gil Vicente Tavares, e lá, com 15, 16 anos, foi meu aluno de teatro, começou a fazer teatro comigo, e essa coisa ficou eterna. É um exemplo que eu estou dando de tantas outras pessoas às quais você se refere, estou citando. Então, tem gente como Carlinha Vise, desde a adolescência, morava lá no Cabula, e a relação não era dela, era eu, quase somos grandes. Enfim, é uma gama de pessoas aí que eu faço questão, na verdade, de ser amigo, porque são pessoas legais como vocês, pessoas boas. E, assim, a extensão do universo que eu tenho, eu só tenho que agradecer a Deus, porque poucas pessoas eu acho que não gostam, né? Porque eu não quero ocupar o espaço de ninguém, eu quero que as pessoas tenham espaço, que possam participar disso. E, sinceramente falando, eu me sinto feliz assim, né? Por isso eu não vejo muita coisa na rede social aí e tal, as pessoas vão lá procurar, não acha. Até recentemente, uma colega me disse assim, finalmente, qual é a sua formação, que eu não encontro as coisas e tal, né? Aí eu disse assim, vai demorar um pouco. Eu lembro contar um episódio interessante. Sim. Uma determinada ocasião, eu fui assumir um cargo na Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, naquele período da era CETRABS, e aí eu encontrei, foi no governo de Cláudio Pires, eu encontrei a coisa destroçada, porque foi quando o Valdir lá, o governo para ir de serviço, já ficou a nível de governo defasado, e aí caiu esse abacaxi, o secretário Fraga assumir junto com o colega Geraldo Soares, e aí, nesse dia, eu me deparei com um monte de gente desconhecida, e aí me fizeram perguntar, e nesse dia eu levei na base da piada, e duas pessoas me perguntaram, você está aqui comandando a gente não te conhece, finalmente, qual é a sua formação? Eu disse, gente, vamos cuidar, a princípio, do que interessa aqui, porque falar da minha formação vai levar um Vai levar muito tempo. É. Eu fiz essa brincadeira, mando na base da brincadeira. eu fiz essa brincadeira, Will, Não, não sei se você... César, eu não sei se te respondi, é que eu estou tentando, assim, ser um pouco, não pragmático, mas ser um pouco mais direto nas coisas, mas é muita coisa por trás dessa pergunta que você me fez. Sim, Mas eu sim. acho que esse resumo tá legal, né? E eu acho que você deu uma resposta boa, porque você falou na base da brincadeira, mas é aquela brincadeira com fundo de verdade, não é, Will? Se ele fosse parar para falar a formação dele, os caras não debatiam outra coisa, vão ficar falando só da formação. E eu fiz essa brincadeira, porque eu não sei se o Will vai se recordar, a gente entrevistou o Arlen Becker aqui. Sim. E o Ailton Sim. falou: ah, sim, ele é muito bom, com iluminação, não sei o quê. Aí eu comentei com o Arlen, ele falou assim: cara, pô, desculpa, eu não tô conseguindo me lembrar quem que é. Eu falei, não, mas ele te conhece, cara. Fica tranquilo que se você aprontar na rua, ele vai te ver. Ele vai saber. O Allen, na verdade, assim, ele tem um trabalho feito no Cine Teatro Plataforma, e a gente sempre esteve atuando lá, apresentando projetos e peças, né? E como não cabia ele a coordenação de som, de iluminação, dessas coisas, mas a gente acaba Sim, com a coordenação do clube. E como eu te disse, não é a aparição da gente, era a aparição do elenco, né? sim. Então, um dos treinamentos era colocar pessoas do elenco para estar já fazendo essa relação social e cuidando, sabe? Para a gente bastava os bastidores, mas eu conheço bem, um excelente profissional, e não é a primeira pessoa que vai dizer que não lembra pelo que você falou. Foi até engraçado, porque eu falei assim, não, ele falou que você é excelente com iluminação. Ele, eu trabalhei com iluminação mesmo. Aí ficou perdido, ficou boladinho. Foi engraçado. Porque aquele dia foi engraçado. Você, o Airiza, você é o criador e coordenador de vários projetos, né? Como Fundasec, por exemplo. Eu queria perguntar para você o seguinte: como é que você observa uma lacuna que pode ser preenchida criando um projeto? Porque assim, normalmente é dessa forma, você percebe, né, a falta de algo, a necessidade de uma coisa e cria ela. E como é que é para você? Como é que você faz para
ter essas ideias de criar fundações, organizar, coordenar, é uma coisa que você recebe de pedido de outras pessoas ou parte de você? Como que se dá todos esses projetos em que você acaba se envolvendo, principalmente como criador e coordenador? Will, eu vou traçar uma outra linha para te responder isso. Você lembra que no início eu falei que meu pai fazia reunião, né, com a Sim. família? Minha história com meu pai tem uma coisa meio atípica, porque ele era assim, eu era o único filho que ele não, quando mandava fazer alguma coisa, ele não cuspia no chão. Tinha um ditado popular que assim, que cuspia no chão, se o Quando cuspe estivesse secasse, já tinha que seco, estar você... feito. E assim, ele dizia, é o único que você volta, se eu cuspir no chão, você cuspe ainda vai estar molhado. Eu sempre fui assim, muito preocupado, Ligeiro. dedicado, e essa coisa, como Tereza disse assim, eu erro muito, mas eu fico bolado porque eu não admito erro, né? E eu, nessa coisa toda de promover as coisas que você coloca, projetos e tudo, eu sempre pensei muito na ideia do social, né? Uhum. Eu comecei com a prática da agência de publicidade, das campanhas, etc e tal, eu comecei desde lá a já aproveitar essa minha coisa para pegar e contribuir com projetos. Por exemplo, participei do projeto Poetas na Praça, e naquela ocasião eu senti uma dispersão muito grande, cada um chegava a hora que queria, ia recitando seu poema, e assim, tal, sem um compromisso. Eu propus ali que a coisa fosse feita a nível de um projeto mais organizado, com horários, material para as pessoas saber mais tal, e até depurando um pouco a linguagem em relação a respeitar o público que ali estava, porque algumas pessoas que participavam, alguns poetas participavam, eles não faziam da linguagem. E não sendo a censura, mas, na verdade, sabendo que a gente, para ser aceito, a gente precisa ter um certo público. Então, isso era pensando na questão do social, no que é que você dá e no que é que volta para você, né? Sim. Então, eu comecei a perceber, quando eu fazia os cartazes do ICEA, né, que elas precisavam do melhor possível para ganhar a melhor nota. Então, eu comecei a pensar que eu não tinha que fazer aquilo só pelo dinheiro que eu estava recebendo para me ajudar ali, da coisa, mas fazer alguma coisa que cada resultado daquele trabalho, se ela fosse colocar no panelógrafo, pudesse dar a melhor nota para ela. Então, era uma Sim. preocupação minha com a outra pessoa. Isso foi, de certo modo, crescendo, né? De modo que eu coloquei o primeiro projeto a nível de instituição, ainda na universidade, né? Quando a gente fez a criação do Criarte, que era na verdade, eu, Milton Menezes e Andrade, né? Para que a gente pudesse abrir espaço para novos artistas, porque naquela ocasião eu estava como coordenador e professor de arte do Colégio Civil Vieira, a gente precisava abrir outros espaços, e as pessoas não davam muito esse espaço, para quem Sim. tivesse uma espécie de associação para que essas pessoas pudessem editar seu material, escrever, desenhar, expor, e chegamos, inclusive, a ocupar, na ocasião que o Teodomiro Ramos de Queiroz era o coordenador artístico do Teatro Castro Alves, começamos a ocupar, inclusive, o foyer do Teatro Castro Alves com exposição de alunos. Eram projetos que a gente não pensava em eu estar lá, eu não tinha um quadro meu lá, uma Sim. obra minha lá, tinha a obra das outras pessoas, que a preocupação, na verdade, era com isso, porque a minha satisfação e o meu espaço estava sendo preenchido com isso, né? E aí, dando esse pulo que você falou da Fundasec, a Fundasec foi uma instituição, na verdade, uma fundação cooperativa, né? E a gente teve que criar um estatuto diferenciado, porque não existia, ou era cooperativa ou era fundação. E a gente Sim. foi, assim, a primeira instituição de fundação cooperativa existente, inclusive o Senacop, que era a secretaria federal que cuidava desse, foi começar a analisar o estatuto que a gente criou, né? Porque eu criei um estatuto diferenciado também para abranger
uma coisa maior, ter parcerias e tudo mais, tal. E nós ocupamos, inclusive, na ocasião Solar Amado Bahia, com as pretensões de ter um espaço, né, para utilizar, porque naquela ocasião eu fui convidado para ser diretor artístico da Associação dos Empregados do Comércio, e a Associação de Empregados do Comércio é que era proprietária do Solar Amado Bahia. Como era um patrimônio tombado, você não podia mexer muito. Então, lá, eu coloquei a instituição e a gente foi fazendo essas parcerias. Confesso a você que o final disso tudo não foi muito interessante, porque depois eu levei 6 anos pagando despesas, porque a gente voltava do nosso para poder os projetos funcionarem, e teve um determinado momento que o próprio Ministério da Cultura começou a, depois de dar, na verdade, uma primeira leva de recursos através do IFAM para recuperar, mas aí começou a colocar dificuldade no uso do próprio patrimônio, que hoje é utilizado, inclusive foi arrematado pelo proprietário do Museu de Sorvete, e hoje é utilizado como uma casa comercial, apesar de se manter lá ainda parte do patrimônio e tudo, mas foram 10 anos assim de comodato que nós tivemos, e o resultado, infelizmente, foi que eu vendi carro, apartamento, tive que começar a minha vida junto com Tereza, porque tive que pagar muitas dívidas em relação a esses projetos, mas eu diria assim, não tenha arrependimento não, porque hoje eu encontro muita gente na rua que agradece ter passado por esses projetos, e alunos que dizem, tem um mesmo aqui na frente da minha casa, já perto da sorveteria, aqui no Largo da Ribeira. Ele adquiriu uma casa, está construindo, e ele diz assim, muito do que eu tenho hoje do empenho empresarial da empresa é por conta de, na verdade, ter passado pela escola. A gente tinha projetos de arte, tinha projeto de escola fundamental, tá? Então, Will, tudo veio, eu acho, de uma questão muito mais como missão mesmo, né? Falei muito para terminar dizendo isso a você. E tomo isso como missão e me sinto satisfeito. Na verdade, encontrar alunos que me chamam, inclusive, de pai, né? Tem gente fora do país, inclusive, que se refere a mim como amigo, tem gente em outros estados também e tal, e na verdade, sim, essa missão é que me sustenta, como, espiritualmente falando. O pessoal só tem que tomar cuidado, né, Will? A galera fica chamando de pai, daqui a pouco vão querer entrar na herança também. Vão querer entrar na herança depois. Os filhos dele tem que ficar esperto. Ô, Aireza, mas então, bom, o tempo tá passando, né? A gente nem sente, vai passando. Antes de eu passar para o próximo tópico aqui, eu só quero pedir para quem está nos assistindo, né, para não esquecer de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. A né, galera acionar as toda da notificações. Bahia. Todo mundo que conhece o Aireza na Bahia. A galera, pô, então a Bahia inteira que vai se inscrever no canal aí, compartilhar com a galera. Eu sei que o papo tá bacana. Aí a gente esquece, né, de dar o like, de se inscrever, então já aproveita e faz isso agora. Você comentou, Aireza, sobre o movimento Poetas na Praça, né, que você participou na década de 70, mas assim, em que momento você decidiu assim, pô, eu quero fazer essa brincadeira aí também, quero escrever, quero ser escritor? Quando você pensou em publicar sua primeira obra, né? Conta pra gente um pouquinho, vamos entrar nessa parte, afinal nós estamos no Pode Letra, né, Will? A gente sempre vai puxar um pouco a sardinha pro lado da escrita, né? Conta pra gente como que foi essa coisa que você, pô, também quero brincar disso aí, quero virar escritor, quero publicar. Como é que funcionou isso para você? Mais uma vez eu volto para o início da nossa conversa, né? E aí essa figura, eu sempre falo do Seuzinho, que é Alexandrino Ferreira, Seuzinho, meu pai. Não à toa o livro que a gente está trabalhando com os escritos deles agora se chama Não Estou Sozinho, porque ele era conhecido como Zinho. E mesmo estando do outro lado da vida, ele não está sozinho, porque ele escreveu, e quando estava no leito de morte, ele me disse assim: não esquece de publicar material e colocar suas coisas. Então, isso porque ele sabia que desde criança era eu quem escrevia. Essas questão das reuniões e tudo mais, eu já escrevia. Eu escrevia, inclusive, peças de teatro, e minha irmã tinha uma escolinha, e aí na Só 20 e das peças poucas, que eu né, fazia, Aireza? Só 20 e poucas peças que você escreveu, né?
Aí veio desde essa fase, eu pegando gosto para isso, e aí veio a questão de escrever versos, poesias, né? A vontade de publicar um livro estava já desde lá, né? Sim, E o curso de letras, por exemplo, quando eu não fiz pensando em ser professor de língua portuguesa, professor de línguas. Eu fiz porque na minha cabeça dizia assim, eu ia fazer comunicação, não fiz comunicação. E aí eu disse assim, eu não quero que ninguém me questione sobre minha formação pelo direito da literatura de escrever, sim, né? Então aí eu fechei esse circuito aí, fazendo o curso de letras. Mas, na verdade, assim, para me sentir bem comigo mesmo, um pouco mais confiante do que eu pudesse produzir. Aí participei também do CEPA, do professor Fernando Machado, Centro Pensamento e Ação, que, na verdade, assim, ele trabalhava com estímulo, incentivo. Fui aluno dele na, 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 na universidade, e aí ele me convidou para fazer parte também nessa ocasião e dar vazão a isso. Já tinha feito a publicação do livro Seis Faces com Milton Santos, que saiu através da UNEB, né? Assim, houve um momento em que eu também fui redator na agência de publicidade, então tinha que escrever aqueles textos para publicidade, uma coisa mais voltada a nível de mensagem, de convencimento, né? Recentemente eu te apresentei a Kelly Dourado, curso de oratória e persuasão. Então, o que é isso? É o meu envolvimento com coisas que têm a ver comigo, entendeu, César? sim, Então, sim. tudo começou lá atrás, o gosto por fazer. Então, quando eu fui participar do Movimento Poeta na Praça, a minha intenção era puxar aqueles alunos do curso de redação do Severino Vieira, o redator auxiliar do curso do Severino Vieira, para participarem também desse desenvolvimento, descontração na praça, e também exercitarem a aprendizagem, já que eles trabalhavam um curso de preparação de escrita, né? E eu tinha responsabilidade, tinha responsável em abrir esse deck também. Estava satisfazendo a minha vontade participando disso tudo, mas, na verdade, assim, preenchendo também uma lacuna que eu precisava ter de quebrar uma coisa que eu tinha, que era a inibição, Sim. né? A, eu ainda sou inibido, entenda assim, eu vou jogar, você disse uma frase no dia que estava no programa com Lelo, você brincou assim, disse assim, eu já disse a ele, nós só temos 360 dias do ano, então tenha calma, não fica mandando assim, tal, tenha calma, tem outras pessoas tal. Essa brincadeira me levou a refletir, pensar, na verdade, é o quanto de pessoas interessantes dessa área, inclusive da área Muita de gente. literatura e tudo mais que a gente fez, entendeu? Não sei te responder. Não, com certeza. Como Carla disse, se deixar falar, eu falo demais. Uhum. Aliás, o Will tá te devendo uma coca e um pastel o dia que você encontrar com ele, porque graças à sua intervenção, a Carla Vise Ah, cantou sim. a música do aviãozinho pra ele, ainda botou o nome dele. Ele ficou uma semana sem dormir, o Areza. Ele fez um Pois corte é. desse pedacinho da música, ele tocava esse pedacinho da música o tempo todo, cara. Ele nem dormiu. E Carla tem sempre estado aqui. Não sei se. Eu acho que eu esqueci de dizer para vocês que, inclusive, neste ano ela esteve aqui 2 vezes, fez shows e alguns Sim. eventos, tal, assim, mas eu vou me policiar para avisar vocês toda vez que ela estiver aqui, para a gente poder, quem sabe, pessoalmente até se reunir. Sim. Sim. Eu E acompanho eu não sempre. tenho lenço suficiente para dar para o Will, né? Não tenho lenço suficiente Não, para dar para o Will, não tem, não tocar tem. das lágrimas. Eu sempre acompanho porque ela sempre posta no Instagram e ela No posta muita Instagram. coisa no status do WhatsApp dela. Então eu tô sempre de olho Sim, lá. sim, Tô sempre verdade. acompanhando, eu É. acompanho. Mas, ô, Aireza, como é dirigir, uma coisa que eu tenho curiosidade, dirigir um bloco de carnaval? Porque você é diretor, criador e diretor de um bloco de carnaval. Como é? É uma coisa que Na é verdade, durante é durante o ano todo que é feito os trabalhos, ou só quando chega mesmo no período pré-carnaval que a coisa se intensifica? Como é? na verdade, assim, Will, esclarecer que já está no passado isso, eu fui,
né? Eu fui diretor e criador do fundo, citei o nome de aqui e tal, grande parceiro, e nós criamos, na ocasião, o Lança-Amor. Mas isso veio a partir da minha participação com meu irmão, porque ele era diretor do Xodó da Bahia, e ele depois criou o Coisa da Bahia. E aí, como os dois blocos acabaram, a gente aí partiu, junto com outro grupo, a criação, inclusive com Carlúcio Pereira, que era radialista, tal, que nos puxou também para isso, com o grupo, para criar o lançamento, né? Sobre o país, sobre o imenso país do carnaval, regando as flores ao som colorido do trio, menina flor, flor, menina em botão, despetalando o meu coração, vem lança-amor desfilando na Avenida 7, liderando o carnaval. Nos corações há um néctar de desejo, lança amor e beijo na municipal. Vem, vem meu amor, desejo néctar da sua flor. Vem, me dê a mão, chega mais pro meu cordão. Olhe nos meus olhos e sinto imenso prazer, chega mais para um balancê. E nas cotoveladas e nas garrafadas, na dança louca da multidão, o beijo da garrafa, e aí por aí vai. Essa foi a tema, inclusive defendida por um garoto interessante, mas ficou no passado. Então, assim, não é apenas no período de carnaval. A turma que trabalha com bloco, hoje, você sabe que o carnaval empresarial faz com que você não pare nunca dia a dia, né? Porque não é só o carnaval, não é só o trio que acontece, é um sistema todo empresarial que tem que ser retroalimentado, inclusive em outras festividades, manter banda, cantores, estrutura, tal. E a gente veio anteriormente de uma época onde você trabalhava vendendo carnê para as pessoas, e hoje você vende abadá, né? Uma outra estrutura diferente. Agora, o trabalho, mesmo não estando mais dentro da área, até porque é tudo muito cansativo e a gente é um só, né? O trabalho é muito intenso. Ninguém trabalha só perto do carnaval. Trabalha no cotidiano, dia a dia. E eu diria a você, eu hoje não aguentaria isso, não. Tem fases e fases da vida, né? Tem momentos que a gente tá com gás para fazer um negócio mais puxado. Depois a gente passa o bastão, né, Arias? A gente passa para a mão de outra pessoa competente. E assim até porque eu já estou de maior, como dizia a minha avó, já estou de maior, já estou mais com já passei de 20. É isso aí, com certeza. Ô, Arias, eu fiquei com uma dúvida. Como você mesmo falou, né? Você não coloca muita informação sua. Eu tive que ficar ali espremendo ele, Will. Tive que ficar espremendo. Arias, manda um currículozinho seu aí e tal, pra gente dar uma pesquisada melhor. A gente sempre gosta, né, de conhecer um pouco mais sobre o convidado. E não ficou bem claro para mim, assim, esses livros que você participou, alguns em coautoria, tem outros que são seus, estão à venda em algum lugar? A pessoa que tiver interesse, ela tem como procurar? E se a resposta for positiva, qual livro teu que você indicaria para a galera ler, para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho? Fala um pouquinho para a gente dessa questão, porque a gente, como você mesmo disse, né, a gente não acha muita coisa. César, nem mesmo eu tenho mais edição na mão. São edições esgotadas e a gente está com um novo trabalho na verdade, aí vai estar em parceria com vocês, que é a produção desse Não Estou Sozinho, que são os inscritos. Aí eu não coloquei os meus inscritos nisso, até porque tem uma coisa muito forte para mim, né? Eu não vou me estender nisso, porque pode, inclusive, dar chateação para a família. Mas, assim, tem um adágio popular, se fazendo das tripas coração, para que isso possa sair, mas assim, me virando praticamente sozinho em relação a isso. Sim. Então, não me aprofundo, porque depois não tem que responder.
pessoas da família sobre o que eu falei aqui. Né? Apesar de que recentemente um colega meu escreveu para a revista Literata, de Alicia Natália, e disse assim: rapaz, como você teve coragem de dizer tanta coisa assim e tal, mas assim, tratando-se de família, a gente tem que tomar cuidado. Mas, assim, os novos trabalhos, né, vem inclusive de uma peça que eu já montei alguns anos atrás, e que esse livro eu estou aí tentando ver se a gente faz em parceria com Carla, não sei se vai dar, porque a ocupação dela é muito grande, se chama Lágrimas Verdes. É um livro que tem tudo a ver com a questão de sentimento ecológico, mas que tem a ver também com relação humana, não um livro de autoajuda, traz também viés, né, de fazer resposta de algumas coisas. E o outro é Antes Arte do que Tarde. Esse título me persegue desde a década de 80, né? E lá em 86, 87, a gente estava pensando no modelo do projeto na praça e tudo mais, e essa frase saiu um dia lá antes arte do que tarde. Então, eu comecei a montar projetos em relação a isso e agora escrevendo esse livro. Os livros anteriores, Seis Faces, que na verdade foi a reunião de 3 escritores, eu não tenho mais. O outro livro, Oficinas Ecológicas, a primeira edição saiu pela editora Vozes com Geraldo Soares, a segunda edição ele já fez com outros autores. Eu não sei se a editora Vozes ainda está editando o Oficinas Ecológicas, né, que foi um livro que tinha a proposta de trazer na parte escrita, né, tudo aquilo que a gente praticava em campo, como capacitação, treinamento. Então, a gente utilizava sempre essa oficina ecológica para sensibilizar as pessoas sobre a possibilidade de mudança de mentalidade. A gente fazia tudo isso nas directs do interior, que eram as diretorias regionais de educação e também de cultura, para que a gente pudesse, a nível de Bahia, espalhar esse projeto chamado Oficinas Ecológicas, né? E o outro, Dever de Rua, uma rebelião pedagógica, nós também não temos mais edição, que foi feito como experiência também de campo. Era, como nós fomos coordenados, estivemos na coordenação estadual do projeto de alfabetização de adultos, o resultado foi um livro, né, essas andanças pelo estado da Bahia, tudo aí. E também não tem mais edição, e a gente não reeditou isso, não foi feito novas edições, em função, inclusive, de mudança também de plano, de projeto, Sim, sim. outras coisas, né? Mas a gente tem novas propostas, novos projetos aí para sair, e esse eu garanto que a gente vai estar. Inclusive, o livro Eu Não Estou Sozinho, ele vai ser colocado a preço de apenas pagar o custo do livro, não a preço comercial, entendeu? Sim. Mas a gente vai estar aí, se possível, usando o espaço, pode também a parceria, pode, sabe, para fazer. E tem um outro projeto, que é o Antes Arte do que Tarde, que não está fechado. Eu quero aproveitar e fazer o convite aqui a vocês, para que vocês possam, se quiserem, analisar o projeto, depois mandar para vocês participarem também disso, e se a gente fazer disso, ao invés de uma coisa individual, uma participação coletiva. Só mandar que a gente dá uma olhada, com certeza. Sim. Você falou meio de passagem aí, mas fala mais detalhadamente do livro que você está fazendo, né, sobre o seu pai, o Não Estou Sozinho. Ele já está pronto? Já, na verdade, assim, ele está na mão de um primo, que é amigo de vocês também, que é Flávio Shiva, já há algum tempo. Então, ainda, César, no tempo da Verli dela. E aí depois aconteceu que houve de Fábio da Verli dela, a gente entrou numa fase de esperar a reorganização de uma nova editora, tal, ele está nessa preparação, já lançou um material aí, mas eu pedi que, na verdade, assim, não se apressasse em relação a, porque até capa já tem, etc e tal, o material feito, todos os textos, a seleção, já tudo digitado e tal. Agora, eu mesmo que recentemente tomei a iniciativa de pedir que aguardasse para pensar as várias vertentes, inclusive como seria o lançamento. Por exemplo, eu comecei a contar para que esse trabalho fosse feito com a presença dela e fazendo uma apresentação artística, já que ela, como espírita, não que a obra seja espírita, mas meu pai era espírita,
apesar de legal. ser mensagens, né, que ele faz, são poesias e tem textos em prosas também. Então, nós dividimos da seguinte maneira: de um lado, né, os textos em prova, do outro lado, os textos em versos. E o livro não tem capa e contracapa, o livro tem capa dos dois lados. De um lado, você pode ler os textos em prosa, do outro lado, você lê. Então, a capa tem uma figura dele sentada. Eu, na verdade, sim, pedi para fazer uma esculturazinha, sentado num banco de carne, com a carecazinha dele. Então, uma capa é ele, assim, sentado de frente no banco, e aí a outra capa, ele já de lado, mais ou menos assim: estou me despedindo, estou do outro lado, mas estou com você. Então, não tem capa para capa, tem duas capas do livro. E, assim, é um trabalho que também eu gostaria de ter feito, mas que isso, o pensamento já para adiantar para vocês, fazer com o Anti-Arte do Picard, que é fazer um tipo de caixa também, onde esse material possa ser utilizado dentro de biblioteca, em escolas, onde as pessoas possam descartar cada uma daquelas páginas do caixa para fazer a leitura e o trabalho sem precisar desfolhar o. Por isso que eu pedi calma para esperar aí para o livro sair, porque é uma missão, eu diria, espiritual, porque esse pedido que ele fez foi há 37 anos atrás. E aí eu vou pedir licença para o espírito da minha irmã, que foi um ano atrasado, e esse livro foi para minha mão há 37 anos atrás para fazer a publicação, e ela indevidamente chegou um dia na minha casa, eu não estava, pegou esse material, e esse material ficou guardado 37 anos. Então, eu tenho essa missão, até um pouco emocionado, digo a vocês que eu falo sobre isso, de cumprir com esse pedido desse cara. Torcemos para que tudo dê certo, para que em breve o livro esteja disponível aí, né? E com certeza o Fábio Chivo, inclusive, que o Airiza citou, que já esteve com a gente aqui no Pod Letras, foi um episódio bem bacana. Ele participou lá no comecinho, lá no ano passado. De tarde, foi bem bacana. E que foi mesmo. Fábio que me apresentou a você, César. Sim, exatamente. Através do Fábio que a gente fez esse meio campo aí. Os baianos vão se indicando, vão fazendo tudo assim, entre eles, né? Todo baiano que vem aqui indica mais uns 4, 5 baianos, e assim, a Bahia vem em peso, né? Culturalmente, assim, né? Exatamente. E é uma coisa curiosa, né? Só uma saliência, César. Fale. Quando o Will diz assim, os baianos e tal, existe alguma possibilidade de eu imaginar que o Will não é baiano? Ele é perto. Ele é de perto. Olha, para o sul, todo mundo igual. Quem é do Nordeste, eu sou do Piauí. Sim, sim. De Mário Faustino e de Torquato Neto. Tá nas redondezas, tá na redondeza. Tá na redondeza. É meu amigo nordestino. E para o Will não ficar, César, para o Will não ficar só pontuando aquele trecho da uma semana, só ouvindo Carla, eu escrevi alguma coisa para o. Eu não escutei esse finalzinho, deu uma cortadinha. Que ele escreveu algo. Eu disse assim, para que o Will não fique apenas repetindo durante várias semanas a audição de Carla, eu vou tentar construir algum texto que tenha a ver com a relação dele com o Nordeste e com essa nova relação nossa, para ver se ele também me dá um pontinho, né? E é engraçado isso, as raízes que nós temos, né? Eu estive no lançamento do Luca Credo aqui em São Paulo, né? E ele tem lá o livro de crônicas, ele é mineiro, né? E ele tem um livro chamado Pucadiquê, que justamente tem tudo a ver com a mineirice. E eu falei porque eu já escrevi vários livros que se passam em São Paulo, outros se passam até mesmo fora do Brasil, e tem dentro de mim essa vontade, tenho que escrever alguma coisa que se passa, alguma história que se passa no Piauí, porque é minha terra, é o meu lugar, e eu acho que isso é muito latente. Eu já comentei isso na galera da Bahia, que ressalta e enaltece muito as suas raízes, e eu acho isso
Eu acho isso muito interessante, acho isso muito bonito e eu acho isso muito importante, porque a cultura de um lugar, ela só se eleva quando todo mundo daquele lugar faz um esforço para isso, né? Porque uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão, como já dizia o ditado, e a gente percebe nos artistas da Bahia uma coisa muito de um apontar o outro, indicar o outro, puxar o outro, porque assim o que prevalece é a Bahia em si, né? Verdade. Eu diria que se depender de cobrança versus estímulo, eu vou estar sempre te lembrando para que você já comece a fazer esse trabalho, porque se está tão latente, pode começar a te sufocar. Então, começa a Sim, fazer esse... já estou começando a fazer os Piauí vai levantamento agradecer. de dados, porque também tem que ser uma coisa interessante, né? Não pode ser também qualquer coisa, tem que ser uma coisa Então, que vale a pena com ser tanto feita. nordestino Isso. bom, ô Aireza, com tanto nordestino com talento, É o que né? tem para hoje. Não vai ser o Will que vai escrever um negócio para estragar. Então deixa ele pesquisar direitinho, deixa ele fazer um negócio para ficar bem feito. Que quando ele quer, ele faz bem feito, tá, ô Aireza? Isso aí eu posso falar. Quando ele quer, ele faz bem feito. Então deixa ele fazendo o tempo dele para ele honrar o trabalho. Mas eu também ia comentar sobre isso. Isso. Justamente essa força, né, assim, essa força da cultura. A gente pode falar do Nordeste, mas vamos falar da Bahia especificamente, né? Já que o Aireza é da Bahia, é de Salvador. Você acredita, o Aireza, que essa sua formação, essa sua participação nas artes, na cultura, você acredita que tem a ver com o local que você nasceu? Você acha que se você tivesse nascido em outro lugar, de repente você não ia ter isso tão aflorado? Você, claro, eu tenho certeza que você é feliz e é orgulhoso por ter nascido onde nasceu, mas você acredita que isso é algo que essa cultura toda que te cerca te desenvolveu ou é algo que é inato? Ou seja, né, a gente tem o dom para desenvolver essa parte da cultura e tal, ou é algo que é o meio que constrói na gente? Como eu disse ao Will nesse instante, assim, eu tenho por hábito criar afluentes no Rio. Uhum. Então, afluente agora é falar de Ian Cardoso, meu neto, que vai fazer, tem 10 anos, e essa figura, a mãe dele diz assim, puxou o avô, mas eu digo assim, puxou o pai dele, que é meu filho, o Poliadrian. O Ian, ele consegue fazer escultura e ele consegue desmanchar e remontar essas esculturas, ele consegue pintar obras. Semana passada mandou 2 quadros para mim. Ele consegue dançar. Tudo que você possa imaginar. Ele agora está fazendo capoeira, e aí já tem vídeos dele de capoeira, como se ele tivesse mudado o cordão. Essa coisa já vem com a figura. Eu acho que isso é uma raiz, sei lá se numa outra vida o que é que o cara foi, porque eu considero que uma criança de 10 anos com o talento que ele tem, até assusta, e as pessoas ficam pensando, finalmente, o que está por trás desse menino? Sim. Aí ele poderia ter, Ian Cardoso, poderia ter nascido em qualquer um outro estado, em qualquer outro local, ou qualquer outro país, porque eu acho que ele viria com isso. Agora, estar na Bahia tem tudo a ver com o que você disse. Tudo aqui flui a partir do próprio azeite, né? De repente, eu estive em São Paulo, e aí fui lá em Aparecida, no parque de tempo. E aí depois eu perguntei para minha cunhada, que ela saiu daqui e disse que ela não pretende voltar para a Bahia, né? Esteve aqui há alguns dias atrás, quando inclusive eu coloquei para a César, a gente estava passando por um momento complicado, que foi a morte da mãe das meninas, mãe de Tereza, a Diva, e que era como se fosse minha mãe, e aí elas veio exatamente, pegou o avião, veio para cá tal, e me disse assim, não pretendo voltar de jeito nenhum.
Aí eu disse a ela, mas você se acostumou com aquele feijão que parece que jogou água em detrimento da feijoada daqui da Bahia e tal. Eu, pelo amor de Deus, você está em São Paulo, entenda bem o que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando eu falei da tigela do azeite, você chega, as pessoas chegam aqui e ficam babando por essa comida e tal. Então, só de falar disso, do que é o nosso folclore, do que são as raízes, do que é o canto baiano e tudo mais, tal, de que aqui aflorou essa questão, inclusive, da valorização do canto negro, que está agora nacionalmente aí falando, não é à toa que se começou recentemente um programa nacional aqui pela Bahia, tal. E assim, como origem de índio que eu sou, como origem de ligação negra que eu tenho, e com essa mistura toda, eu acho que a Bahia, César, influencia muito, sim. Mas eu acho que eu já vim, assim, para ser assim, fazer isso, ser teimoso, perder dinheiro a toda hora, atrapalhando as coisas para as pessoas, não ter dificuldade de negar as coisas e tal. E assim, eu digo assim, eu não posso dar um cascudo do lado de cá na minha cabeça, porque eu só tenho 30% de memorização. Tanto que eu não gravo meus textos, né? Se você pedisse para eu recitar um texto aqui, seriam poucos que eu iria recitar do passado, mas os textos novos eu teria que ler, tanto que eu faço parceria com as outras pessoas para que isso fique gravado. Eu não gravo meus próprios textos. Então, na verdade, tenho essa deficiência de memorização, esse traumatismo me deixou com coágulo, né? Graças a Deus, precisei abrir a cabeça para fazer cirurgia, mas eu fiquei com sequelas de esquecimento e memorização. Então, eu acho até um privilégio que Deus me... Congelou? Congelou? Deu uma travadinha. Deu uma travada. Porque se eu for escrever no papel, eu vou modificar na hora que eu for fazer. Então, eu acho que já veio isso, entendeu, César? Não, aflorou muito mais por ser baiano, mas eu acho que qualquer canto que eu estivesse, eu estaria fazendo poesia, estaria fazendo projetos, estaria fazendo letras para música. Eu não toco instrumentos, mas já ganhei festival de música. Uhum. Boa. Muito E ainda bom. falando sobre isso aí que o César falou, sobre a Bahia e tal, e aproveitando que a gente está falando disso, dos artistas, eu queria saber o seguinte, se na sua visão a Bahia ela é bem representada nos veículos de comunicação, porque eu percebo uma certa diferença do que a gente vê na população baiana e do que a gente vê na tela da televisão. Parece que, não sei se reflete muito, eu queria saber a sua visão sobre a Bahia que a TV mostra, se ela tem a ver com a Bahia de verdade ou se são coisas diferentes. Na minha experiência, por exemplo, quando a Rádio Manchete veio se instalar na Bahia, eu fui o primeiro cara a ir fazer teste. E aí, a princípio, eu não fiquei, porque o César, ele me disse assim, coincidentemente César, viu? Ele veio montar a estrutura da rádio e disse assim, cara, eu preciso de você aqui, agora volte, fique bom no inglês e volte, seu lugar está garantido. Aí passei um período pela TV Itapuã, anos atrás, tem programa Parquinho, não sei nem se vocês eram nascidos, no tempo que Alexandre Seixas era o produtor, uma passagem rápida, Roberto Santos, tempo que Sueli Soares apresentava e tal. Mas foi um pouco para me mostrar que alguns programas, entrevistas que eu participei e tal, isso foi pouco para me mostrar a realidade que você está falando, entre o que é apresentado e entre o que é real. Eu acho que usa-se muito a figura da Bahia e do baiano, porque depois de Gil, de Caetano, de Capinã, de tanta gente boa, porque aí eu vou levar vou pedir para fazer outro programa, falar só para citar o nome dessa turma, né? Sim, sim. A coisa se tornou respeitada em função dessa visão artística, mas são os mestres que têm esse espaço exatamente real na TV, na mídia, o espaço real. Tem um pouco de fantasia no resto, inclusive na representatividade, quando nas montagens, né, a coisa não aparece como uma realidade. E tem um pouco até um pouco da ficção colocada
aí para representar. Então, o resto do mundo que vê isso toma como toda a verdade, né? A menos quando se consegue, de fato, algum programa muito mais real que a pessoa ou as figuras têm a oportunidade de abrir e de falar, e aí é inevitável, não é? Porque você vai cortar tudo que isso fica muito mal, mas em 100% não aparece a realidade do que é a Bahia, do que se apresenta na mídia, não. A menos quando é conveniente, isso vai dar ibope. Como eu não devo nada a ninguém, estou com o cavaleiro para Tá certo. Muito legal. Não deve nada a ninguém, manda na lata, mas com certeza. Bom, acho que a gente pode chegar a uma conclusão assim também, né, do assunto inicial aqui desse tópico, digamos assim, que acho que é uma mistura dos dois, então, né, ô Areza? O cara tem aquele talento que nasce com ele, mas o meio vai ajudar a, de repente, direcionar para uma coisa. Por exemplo, se o seu neto tivesse nascido num país europeu, por exemplo, digamos assim, dificilmente ele iria para capoeira, mas de repente iria para uma outra arte, né? Para uma outra tipo de dança né? Com arte marcial, enfim. É uma coisa que está nele, mas que o meio influencia e com certeza, né? Estando na Bahia, o cara acaba isso. tendo todo tipo de influência. Você devia ter colocado do seu lado aí o quadro que ele pintou para mostrar pra gente, pô, ia ser bacana pra caramba. Tá, assim, eu estou numa casa de 50 metros Pega aí do aqui. Então, lado. eu estou na Pega do primeira lado. sala. Pega aí que eu vou pedir pra Peraí. galera se inscrever por enquanto. Tá bom. Então, eu vou ter que sair da tela só um pouquinho para Fica à vontade. pegar esse material. Só um instante. Tá lá dentro. Enquanto a Ereza pega lá o quadro do neto dele, que eu fiquei curioso para ver, cara. Eu queria pedir para você que está nos assistindo, né, esse episódio gravado especial, né, de fim de 2023, início de 2024, para você não esquecer de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo. O Ereza é um cara que tem assim uma história vasta, longa e rica. Né? Então, Como é que foi a ceia de Natal na sua casa, certo? Foi boa? Aí nós vamos ter que fazer adivinhação, né? Mas o Airezo já está de volta, mas eu só quero finalizar aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ó. Pô, deixa o seu like. Olha o quadro do netinho dele. Pô, quadro favor, bonito. Né? Ficou muito bacana. Deixa o seu Qual like a idade do seu neto? 10 anos, ele falou. 10 anos. Olha. Muito bacana. Uma boa capa de um livro, né? Verdade. Bem pensado. Principalmente o outro. Volta com o outro quadro, Airezo. Eu gostei muito. Achei bem bonito. E aproveitar, já que você disse, Will, compra uma capa de livro, porque eu quero dizer que Ian já escreveu o livro, ele mesmo fez a capa, só que não está aqui, está lá no bairro do Caboclo, mas ele já escreveu o livro e ele está agora me pedindo assim, como é que vai editar o meu livro, porque eu quero que seja um sucesso. E ele mesmo fez a capa. É claro que o pai estimula, porque também tem essa tendência também para desenho, apesar de ser administrador, mas desde pequeno trabalhar também com professor de desenho, e tem também, como você disse, César, a influência do meio, né? Então, Sim. Se a família estimula, né, a tendência é você ir. Como eu disse no início, eu tive um tio que me pegou pelo braço e me levou para uma agência. Não foi exatamente pai e mãe e tal, mas meu pai me influenciou para a questão da literatura. Então, Sim. A família influencia, o meio que você vive influencia. Aí tem uma outra coisa, uma comparação rápida, que já está na extensão do programa. Essa questão do meio influenciar. Eu convivi no meio das artes, né? Nenhuma crítica ao que eu vou colocar, apenas posicionamento pessoal. Sim. Do meu lado existiam todas as pessoas quando eu fiz teatro, quando eu fiz belas artes, né? Eu até no jardim, quando eu estava conversando, né? Se você virar para o colega e dizer assim, você está ouvindo o que eu estou falando? Ele fazia assim, eu estou, mas é porque eu estou te escutando, é porque eu estou viajando no que você está dizendo e tal. Mas ele estava viajando em outra coisa. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, eu só tomo água de coco, eu nunca fumei, eu nunca tomei bebida alcoólica, independente de eu ter convivido com várias camadas de pessoas e tal.
Então, eu acho que é uma coisa muito simples, você prepara para você, mas isso veio muito também da influência do meu pai. Então, eu acho que o meio influencia, sim. Então, se eu tivesse provavelmente nascido num outro país, é provável, como você citou, Carlos, que a fosse o mesmo. Né? Foi muito feliz na colocação que você fez, e a colocação que o Will fez em relação ao livro me propiciou dizer que o Ian, de 10 anos, já escreveu o livro, que a gente vai, um dia aqui no podcast, estar colocando o livro. Com certeza. E o fruto não cai muito longe da árvore, né, Will? Afinal, o vô do Ian é formado em artes, né? Sim. Aí tem até, assim, um dito que Jesus disse, me corrijam se estiver errado, assim, que a árvore que não dá bons frutos deve ser cortada, né? Alguma coisa Sim, isso. Tá. Você falou, a gente estava falando aqui sobre a diferença daquilo que é produzido e daquilo que é mostrado na mídia. Eu queria ir para uma outra área onde há muitas diferenças, que é essa questão do poder público, né, da política, fazer parte de uma pasta, de uma secretaria de cultura, em que, em teoria, você está onde as coisas poderiam ser feitas, mas é tanta burocracia, é tanta falta de estrutura, às vezes uma administração vem para desfazer o que a outra fez, aí está começando a fazer, vem a outra e desiste. Muita gente sai porque justamente não consegue lidar com esse tipo de coisa. Para você, como é que é essa questão burocrática administrativa de fazer parte de uma pasta e ter que lidar com demandas, porque você deve ser procurado por artistas que querem que você ajude nos projetos dele, e às vezes tem uma impossibilidade. Como é lidar com essas questões burocráticas administrativas de uma máquina pública? lembra dos afluentes que eu falei? Uhum. É que eu vou sempre criando afluente. No presente momento, nesta data em que o programa está sendo apresentado ao público, eu já estou livre. Então, quando isso aparece como esteio do currículo de vida tal, é uma coisa que agora já passa a ficar com lembrança, né? Como é para mim, quando você começou a falar, formular a pergunta, me deu um pigarro aqui. Mas o pigarro entre embargo a voz ou eu solto a pua aqui, né? Manda abraço. Eu, assim, desde há muito tempo, né? Quando eu, inclusive, coloquei para vocês que cheguei numa reunião e o pessoal me perguntou e eu fiz aquela brincadeira. Tudo para falar, vamos falar do que interessa aqui. Porque exatamente as pessoas estavam chateadas porque elas queriam continuar em casa recebendo dinheiro sem serem convocadas para trabalhar. Uhum. E aí, existem bons profissionais, bons técnicos em determinados departamentos, etc e tal, que, na verdade, eles fazem, às vezes, dos chefes, dos coordenadores, do etc e tal, porque são pessoas que politicamente são colocadas nos cargos, mas que não têm a habilidade, né? Estou falando habilidade, porque a capacidade é inerente a cada um. Eu não vou me meter nesse palco de aranha, né? Mas não tem a habilidade para desenvolver, né? Como o César Rio fica com capacidade mesmo. Aí, o que é que acontece? Eu pego o carro, exemplificando hipoteticamente, eu pego o carro porque eu estou de olho exatamente no dinheiro que eu vou ganhar, no que vai circular, porque eu tenho que satisfazer A, B e C, que é político, isso e aquilo tal, e que eu faço parte de uma coligação partidária, etc e tal, então não quero ficar mal e eu tenho que desenvolver exatamente o que A e B e C quer. Então, mesmo que eu tenha uma filosofia de trabalho, eu tenho que perdendo daquilo, precisa tomar cuidado. Então, se perder, ou você cai fora, ou você vai virar massa de manobra, né? Então, Sim. o que acontece dentro dos setores, né, os vários setores públicos, é exatamente isso. Pessoas que são massa de manobra do processo político, porque tem que dar satisfação a B e C. Veja exemplo, né? Eu sentado numa bancada como parlamentar,
você precisa me dar dinheiro para eu votar naquilo que você precisa que seja votado a favor ou do município, ou do estado, ou do país. Então, eu tenho um outro discurso na hora que eu quero me eleger. E, na verdade, assim, quando eu coloco as pessoas nas funções no cargo, eu coloco na chamada ponta de dedo, não pela competência, mas pela conveniência. Sim. Né? Então, Will, não tem nada de contrário ao que você colocou. A realidade é essa. É muito complicado, muito difícil. E para a gente não se perder, né, na nossa própria essência como pessoa, como cidadão, é preferível você cair fora. Então, as várias experiências que eu tive, sempre ou eu saí antes nas várias funções que eu ocupei, ou eu bati de frente e terminei ficando com, né, o lobo mal. Né? Então, isso é realmente muito complicado. A outra experiência que eu tive foi a experiência de partido político, né? Na fase em que a gente acreditava de poder fazer política, cheguei a ser pré-candidato pelo PSB em Salvador e depois na Câmara do Vereador, no pleno público, ali eu abri mão em favor de um colega e depois eu fiz a maior besteira naquele momento, que foi abrir mão de alguém que recebeu o dinheiro depois para fazer negociação de votos. Essa Sim. é a realidade e isso se espalha não vou falar de outro país que não interessa, mas se espalha Claro. por todo o território nacional e não é à toa que a gente tem enchente aqui, seca ali e tal, e o dinheiro nunca chega. Eu já estou eleito mesmo, você que se acabe, é problema seu. Com certeza. Infelizmente, é a realidade, né? né? E eu entendo a pergunta do Will, no sentido de que, assim, você está acostumado a lidar com o belo, né? Que é lidar com a arte em si, que é preparar uma peça, encenar uma peça, dirigir uma peça, escrever um poema, participar de um evento bacana, e do nada você tá ali no meio dos tubarões, tendo que virar para cá, se virar para colar. Chega a bater uma vontade de desistir até da parte bela, do cultural mesmo. Chega assim, pô, não dá, a máquina não permite, deixa isso para lá, vamos fazer outra coisa. Chega a bater esse desânimo, tipo assim, não vou nem produzir mais nada, porque até para produzir eu dependo de boa vontade dos outros. Ou não, você consegue ainda separar as coisas. Existem fases dos altos e baixos, né? Quando você está envolvido com isso e você está acreditando que através daquilo você pode angariar, inclusive possibilidades, não apenas recursos financeiros, mas uma gama de recursos que possibilite você trazer, digamos assim, a multidão que merece crédito para fazer parte desse cordão. Aí, mas quando você descobre, na verdade, assim, ao invés de você estar possibilitando essa multidão, você está separando alguns grãos apenas, não, Uhum. muitos grãos para dar a poucos, né? Isso bate o desânimo e assim termina quase que você duvidando do sonho. Aí nessa hora é que você precisa sair, porque senão você vai estar se matando e você está se mutilando, né? E é a questão da essência mesmo da gente. Não à toa, lá no início, eu disse para vocês que o projeto Fundasec, no Solar Amado Bahia, me deixou utilizando cuecas velhas, Sim. porque eu te perdi tudo para poder pagar a dívida de botar dinheiro em projeto, e chegou um dia que não tinha mais condições, né? E até perseguido, ameaçado até de morte por pessoas Caraca. que se incomodaram com isso e tudo mais, tal, e não é uma falácia aqui, não. Foi uma coisa de eu estar dentro do Ministério Público, antes de com projetos de combate à pesca predatória, de educação ambiental, foi a minha ligação, uma certa ocasião com o Ministério Público. Eu estive dentro do Ministério Público sendo levado por um veículo, por uma viatura, como se estivesse sendo preso para responder à promotora por coisas que eu não deveria fazer, quando na verdade eu tinha sido ameaçado de morte, né? Por um senhor, por um pai de um aluno, que achava que ele devia, né, entrar no conselho da escola e tudo mais tal, e mandar e desmandar tal, e ele não tinha sido eleito para nada disso.
E, na verdade, eu fui ameaçado de morte. Ele pagou pessoas para me pegarem e depois foi lá e me denunciou e um carro chegou para me pegar. Então, até isso eu passei, mas isso não foi suficiente para me demover da ideia de continuar o trabalho. Hoje, é claro que a gente está muito mais voltado para esse lado que você vem acompanhando com programas, estimulando programas na internet, fazendo parcerias, né? Mas, assim, a gente não ganha nada com isso. Você sabe muito bem, e o Will começou o programa e disse assim, vamos, por favor, né? Dar um like aí, contribuir e tal. Eu aproveito agora para dizer que quem está me ouvindo, os meus amigos e os que não são meus amigos passarão a ser meus amigos, ou aqueles que estão me vendo aqui. Não é fácil colocar um programa desse no ar. Não é fácil. A gente abre mão de muita coisa. Não é um programa que, para você alcançar o nível de audiência, de like, de permissão da própria internet para se ganhar, isso leva tempo. Então, na verdade, é tempo e dinheiro que se coloca. Então, eu aqui coloco, vamos contribuir mesmo. Vamos não só com o Pix, mas vamos divulgar o programa, vamos assistir mais, convocar pessoas para assistir, porque assim a gente vai crescendo, né? Nós temos novos amigos, que estejam acessando, mesmo após está justificando a existência de bons programas, né? Eu tenho participado, ajudado, assim, no sentido da boa palavra, algumas pessoas fazem programas, eu acredito nelas. E eu quero confessar para vocês aqui que se eu não acreditasse no trabalho de vocês, eu nem sugeriria, não estaria com satisfação e gratidão participando do podcast. A gente agradece, né, Demais. confiança. E quando esse episódio for ao ar, né, que não vai demorar muito, logo a gente tá indo ao ar, a gente vai estar chegando a quase 200 episódios, né, Will? O negócio tá andando. Sim. E a gente tem feito, sim, um trabalho. E tem a ver até com o que eu queria te perguntar agora, né? Eu vejo você falando, eu vejo a sua empolgação, eu vejo... É um negócio bacana de ver, né? Já tem cerca de um ano que a gente se conhece, um ano e pouco aí. E assim, eu sempre percebo isso, né? A sua empolgação, a sua dedicação. Você sente que é uma missão, Aireza, sua, levar a arte adiante, deixar a sua contribuição de alguma forma? Porque, infelizmente, a gente, uma hora parte, né? Uma hora a gente se vai. E você sente que é uma missão sua deixar algo produtivo, positivo para trás? Né? É isso ainda que te move, mas é pensando, de repente, assim, poxa, a semente que eu plantei lá nos anos 70, hoje, de repente, vai estar sendo o fruto colhido pelo meu neto, amanhã pelo meu bisneto, e daqui a pouco eu não estou aí, e o meu tataraneto está colhendo. Você se sente movido por esse sentimento? Eu vou te responder fazendo um link. Recentemente eu disse publicamente para as pessoas que se elas conseguissem confessar para as outras o amor que elas sentem, as relações seriam melhores. E às vezes você vai despertar para a pessoa o quanto, na verdade, você a respeita e você ama. Uhum. Então eu não tenho assim, nenhuma dificuldade de falar sobre essa questão do sentimento do amor. Recentemente eu escrevi um negócio para Carla, quando ela voltou para Lisboa, ela disse, meu irmão, que lindo, tal, não sei como te devolver. Eu disse, se você já me respondeu, então já me devolveu, porque olhou e leu o que eu coloquei. Sim. E eu não tenho, assim, nenhuma dificuldade de dizer, tanto para a Tereza, aqui em casa, quanto para Carla, que é uma das maiores amigas e uma pessoa que eu amo, com todas as pessoas, em um determinado momento, alguém pode censurar, eu virar para César ou para o Will e dizer assim, cara, eu amo você e tal. Então, isso é questão de sentimento e de respeito pelo outro, com a relação que se cria. Então, o que eu posso dizer a você, que falar de amor me leva a aquela sensação, primeiro, que eu falei a vocês, do espírito cristão. Não falar de religião, que é religião A, B e C e tal, porque não é disso que estou falando da questão da espiritualidade, que te eleva
e que você tem que, a cada dia, procurar depurar e marchar sobre os seus defeitos. Apesar de que, às vezes, a gente comete o erro, esse dedinho vai assim, apontando para o outro, esquecendo que tem 3 apontando para a gente. Mas, na Sim. mesma hora, você encolhe a mão e diz assim, peraí, mas eu também tenho meus erros, tal. Então, essa questão eu defino como amor. Se eu não tiver amor pelas coisas que eu faço, pelas pessoas com as quais eu convivo, eu não consigo me melhorar e não me amar também. Então, eu inverto sempre assim. A pessoa diz assim, se você tem que se amar primeiro para amar os outros. Então, eu quero me ver no outro, eu quero tentar me ver no outro. Por isso que eu dei alguns exemplos assim, e eu diria, esse 1 ano e pouco que a gente se conhece, César, e que você nem me conhecia no momento que eu disse assim, olha, Fábio disse para você me dar aí umas dicas sobre a possibilidade de criar um programa, tal, programa esse que até hoje eu não criei, eu tenho participado de outros programas de outras pessoas, mas nem criei porque eu tenho sentido que é melhor eu fazer assim. Naquele momento você abriu as coisas e me disse o que precisar e foi já me dizendo coisa, isso e aquilo, tal, estou aqui. Criou-se ali virtualmente uma relação de amizade. Então, hoje, quando eu digo a você, dá um abraço em Will, eu já falo isso e não tinha conversado paradamente com ele, converso com você, eu estou tentando distribuir o que existe dentro de amor de relação. Então, para mim, é missão, eu quero que seja uma missão de amor em relação a tudo que eu faça e que esse legado seja pensado dessa forma, uma coisa boa. Então, a palavra amor, mas se eu estiver na cidade da Itália, eu só inverto o nome para Roma, mas eu vou estar pensando que eu estou no amor. Com Muito certeza. É legal. missão, eu acho que é missão. Bom, a E gente quero deixar falou. esse legado aí, sim. 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 E aí, para completar, a gente já falou bastante do que foi feito, mas para que esse legado seja ainda mais rico, o que vem pela frente, além daquilo que você já citou aqui, que não é Do pouca coisa, livro. né? Vários Sim. livros, Isso que eu ia mas falar, Will, já foi coisa pra caramba, tu é, quer mais ainda, em mas se acredito que tem mais. tratando de Aireza, muita coisa de muitas outras áreas além da literatura podem estar no forno aí. Gostaria se você pode falar, nem que sejam projetos, mas que você deseja ainda fazer, realizar para frente ainda para o futuro. Bom, eu tenho várias outras pessoas que eu poderia citar esse envolvimento e esses projetos, como Romário Filho, com o Clube dos Poetas da Bahia, que tem aí um projeto para se fazer, inclusive, feira de artes, tal, que na verdade seria eu retomar projetos antigos junto com ele, mas é uma vontade que ele tem, e eu pedi a ele que esperasse também para eu também me reorganizar, até porque eu estou numa fase de mudança, de acomodação de casa, né, de obras aqui na casa e tudo mais tal, então isso está me desfocando também de algumas outras coisas, e assim, ou você faz direito ou não faz, né? Mas assim, eu tenho falado muito na amiga de vocês, que é minha irmã, Carla, então, a área que Carla é jornalista, Carla é artista, é cantora, tal, mas hoje Carla se dedica muito mais à questão ambiental, à questão Sim. ecológica, toda essa até projetos ecomusicais, como em Teresópolis, tem um projeto ecomusical com Alan Magalhães e Cláudia Coelho, e foi uma coisa que partiu daqui para lá e eles mantêm. Então, hoje eu estou voltado com Carla, a gente construir projetos, como eu tenho hoje uma sobrinha promotora no Ministério Público, através dela chegar a voltar a intermediar com essa relação com a Promotoria de Meio Ambiente e outros Sim. projetos que a própria Carla tem com a universidade para a gente materializar isso em forma de feiras, em escolas, em palestras e tudo, com peças de teatro, com cantos, com músicas, tal, já que o projeto dela é em cima disso. Isso, na verdade, é uma ideia, né, uma proposta, né, uma proposição que está sendo feita para ser transformada em projeto, que a gente não conseguiu ainda escrever esse projeto. E até já estou publicamente comprometendo a figura de Carla, falando aqui sobre isso, mas que acha o viés principal hoje, apesar de que eu levaria um tempo falando das outras possibilidades de outros projetos, mas eu queria citar também o seguinte, eu
faço parte da administração do Grupo Cura Poética. E eu sou a figura que menos publica coisas no Cura Poética, por conta de que a gente está sempre trazendo outras pessoas para estar no grupo ali, Sim. que está dentro dessa questão do que você falou, né? Como mais uma missão. Então, o espaço não é meu, o espaço é de todos. E aí, quando o Fábio me colocou na ocasião a Via Verde delas como um dos administradores lá, por essa ligação de familiar e mais tal, né? Apesar de que na hora de dar o cascudo eu dou, na hora de tomar o cascudo eu cedo a cabeça e tal, Sim, mas sim. eu sou o que menos publica lá no em outros grupos, mas porque a gente está sempre trazendo outras pessoas. Então, vejo que essa coisa tem que ser feita assim com carinho, com amor. Cada pessoa que vem, ela envolve-se com outras pessoas no grupo, os programas, o programa de Silvana Flor. E aí é uma satisfação que a gente tem de saber que muita gente agora está criando novas famílias e a gente está no meio daquilo tudo e tudo mais e tal. Eu não quero é que ninguém me agradecendo por nada, porque senão perde exatamente a função real de a gente fazer. Porque às vezes, Tereza, aqui dá um cascudozinho, diz assim, vai devagar, rapaz, tal, não sei o que tal. Mas ela também compreende de que se não fosse isso, eu estaria morrendo. Tá certo. Bom, Will, é aquela velha história, né? Tudo que é bom dura pouco. A gente olha pro reloginho e ele tá chegando no final. Aí acabou e só resta a gente lamentar. Aí a galera fica triste. Bom, a gente tá chegando no final de mais um episódio especial. A gente, ano passado, fez isso, né? Porque eu tava até conversando com um dos outros convidados que nós chamamos para participar desses episódios gravados. E ele falou assim: vocês precisam de umas férias. Eu falei, cara, não é nem questão de férias. Você tá disposto a vir aqui dia 26 de dezembro fazer uma live, a gente vem e faz. O cara falou: é difícil. Ano que vem vai ser pior, né, Will? Ano que vem que é no dia 24 e no dia 31. Eu falei para ele assim: você não vai ter condições sequer etílicas para fazer o episódio com a gente. Aí ele deu risada. Então a gente fez ano passado para manter a galera com material inédito, mesmo durante esse período de festas. Deu muito certo. Foram episódios que a galera gostou muito, deu bastante repercussão. Então a gente está repetindo esse ano e a gente agradece demais ao Aireza por estar aqui, por participar desse episódio conosco. Né? Com certeza vai ser passado. Esse episódio vai passar aqui no finalzinho de 2023, quiçá comecinho de 2024. A gente ainda vai. Não, vai ser no finalzinho de 2023 mesmo, né, Will? Sim, você já colocou na agenda, né? Um dia após o Natal. Então. Hoje é 26 de dezembro. Olha só que maravilha. O Aireza vai vir um dia após o Natal. Olha que ocasião especial. Né? Então, a gente agradecer demais a ele pela participação. Agradecer a você que está nos assistindo aí, esse vídeo gravado. Né? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se tiver qualquer pergunta, qualquer questão, a gente sabe que não está ao vivo, mas coloca aí nos comentários. A gente leva a questão pro Aireza. Se for o caso, a gente depois volta com a resposta. Tá? Agradecer demais a todo mundo que nos assiste, que compartilha. Que tenha um ótimo final de ano, né, Will? Já que vai ser no dia 26 que vai passar. Que tenha um ótimo final de ano. Que se programe para ter um 2024 muito bacana. Lembrando que a virada do ano, né, Will? É só mais um dia passado depois do outro. Sim. Vai ser diferente se você fizer diferente. Não adianta querer continuar cometendo os mesmos erros e esperar o resultado diferente, né, Will? Então, exatamente. Eu vou lembrar para vocês rapidamente que essa live está sendo patrocinada pelo Clube do Leitor. Sigam eles lá no Instagram. Ajudem eles a entrar em 2024 com carga total. @Clube do Leitor BR, uma iniciativa da professora Neila Bruno, que quer aproximar o leitor do autor. Então, eles fazem ciclo de leitura, roda de debate, live com os autores. Ela organiza coletâneas e ela faz um monte de coisa também pela cultura, pela literatura. Então, vai lá, segue eles no Instagram, @Clube do Leitor BR, não paga nada, você pode participar, é muito legal. Lembrando que a nossa coletânea continua à venda lá no site do Mercado Livre. Quem está nos assistindo no YouTube, link na descrição do vídeo, só ir direto lá. Ou se você está ouvindo, mercadolivre.com.br, você pode digitar lá Pod Letras, você vai encontrar o livro lá para ser adquirido. Para o ano novo. Exatamente. E também está lá o livro do Daniel, que também é um lançamento aqui do Pod Letras, Canção das Adagas. Daniel, que foi o vencedor, né, da coletânea.
Já não está mais em pré-venda. Já não tá mais em pré-venda, tá lá em venda. Últimos exemplares, então já corre lá, já garante o seu. Tá quase de graça, tá R$29,90. Tá muito barato. Então, Um assim, livro lindo, bem feito, bem produzido. Vá lá, se ainda tiver exemplares, garanta o seu, porque a gente disponibilizou pouco, porque a gente deixou reservado bastante para o lançamento, que já posso prever que foi um sucesso, certo? Então, assim, é isso aí. Canção das Adagas e a coletânea. Certo? Fale aí, César, inclusive, se for possível, mandar para mim, para que eu possa colocar também nos grupos e nos meus contatos, para a gente ampliar a divulgação da venda. Sim. Depois Maravilha. você passa lá os posts da coletânea. Vou passar sim, com certeza. Que a gente imprimiu muito, precisa vender tudo, hein? Pois é. Bom, eu me despeço mais uma vez, vou passar as palavras para o Will se despedir, e aí ele passa para o Aireza encerrar para a gente com chave de ouro este episódio especial, um dia logo após o Natal. É isso aí. Agradecer a todo mundo que esteve durante esse período com a gente. Dizer o seguinte, hein? O próximo episódio que está programado aqui, se você é escritor, quer estar na Bienal, vai ser um episódio que você tem que assistir, hein? Muito importante. Então fique atento aí para quinta-feira, que vai ser muito interessante. Queria agradecer muito o Aireza, que sempre orbitou aqui este podcast por meses e meses, indicando, participando aqui, dando opiniões e tal, é bem legal. E dizer para as pessoas que, independentemente do período do ano, toda terça e toda quinta tem episódio inédito aqui. E siga a gente, @podletras, nas redes sociais. Ajude fazendo o Pix, se inscreva e dê o like. E as palavras finais pós-Natal com o Aireza. Com você, Aireza. Pô, gente, muito grato por tudo, e principalmente tratando-se desse período, dessa fase, onde os corações estão muito mais sensíveis e podendo compreender, na verdade, que a mudança de vida de cada um depende da mudança interior, da sua mentalidade, do pensamento, e não jogar sobre ombros de ninguém, nem da família do conhecido, nem do patrão, nem do chefe. Procure, na verdade, assim, entrar um outro ano, estar num outro ano, 2024, com pensamentos diferentes, pensamentos positivos. Se você não acreditar em você, naturalmente, não teria valido ter vivido mais um ano. As crises passam, a vida sempre foi assim, com altos e baixos, mas seja uma pessoa sempre positiva. Meu abraço para todos, agradeço a César, agradeço ao Wilson, já os meus amigos fazem parte da minha vida com coração. Muito obrigado por esse espaço, meu amigo, e estou aqui à disposição, não só para fazer indicação, mas para contribuir com o que seja necessário para que o Pod Letras cada vez seja muito mais sucesso e alcance o patamar que é necessário e que merece dentro dos programas nacionais. E lá fora também, né? Porque à medida que a gente entrevista as pessoas que têm contato lá fora, o Pod Letras está internacional. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos que nos ouviram e a vocês dois, que dê cada vez mais luz. E essa simpatia, né, que nos arranca o último sorriso do programa. Um abraço. É isso aí. Um abraço para todo mundo, galera. Quinta-feira a gente está de volta aí. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.